Então, exatamente, a explicação da vinculação entre um nome e um objeto, como sendo seu referente, isso é um plus, é um ponto, é uma vantagem da teoria de Frege e Russell. Porque a teoria de Frege e Russell nos dá uma tal explicação, e nos dá uma explicação estável. Tá? Qual é a explicação? Bom, o nome Aristóteles expressa um conteúdo descritivo, né? Por exemplo, o filósofo grego que é autor de tais e tais e tais obras. Né? Expressa esse conteúdo descritivo, o autor da metafísica, da ética a Nicômaco, da física e assim por diante. Primeiros analíticos, segundos. Você coloca aí a descrição que você quiser, mas vamos abreviar, vamos abreviar. O autor da ética a Nicômaco. Você deve saber que esse é um dos maiores, uma das principais obras de Aristóteles, né? Que funda toda uma tradição na filosofia moral. Então vamos usar o autor da Ética a Nicômaco. Tá? Então o nome Aristóteles expressa isso. Né? Você vai perguntar, professor, como é que você sabe que o nome Aristóteles expressa isso e não outra coisa? Não, vamos deixar essa questão de lado. O próprio Frege reconheceu que havia uma certa flutuação de falante para falante com relação a qual exatamente é o conteúdo descritivo expressado por um nome. O próprio Frege reconheceu, Kripke também. Mas vamos aqui, para efeitos de discussão, assumir que o nome Aristóteles expressa uma e apenas uma descrição ou um e apenas um conteúdo descritivo simples. Simples apenas para a gente discutir. Tá? Depois a gente pode sofisticar essa visão. Então vamos assumir que o nome Aristóteles expressa o conteúdo descritivo, o autor, o indivíduo ou o filósofo ateniense. Aristóteles não era ateniense, né? Nasceu na Estagira, mas o filósofo grego que escreveu a Ética Nicômaco. Então, há uma explicação aqui do que vincula o nome Aristóteles àquele indivíduo Aristóteles. Olha, eu estou falando da vinculação entre o nome Aristóteles e aquele indivíduo lá que caminhava, que falava, que escreveu livros, tá? A vinculação é feita por esse intermediário, que é a descrição definida. Porque esse intermediário expressa uma condição descritiva, tá certo? E ela, digamos assim, seleciona no mundo um e apenas um objeto que tem essa descrição, que tem essas propriedades. Tá? Quer dizer, como existiu no passado um indivíduo, que é o autor da Ética Nicômaco, tá? E como esse indivíduo é único, quer dizer, dado tudo que nós sabemos, esse indivíduo é único, foi um único indivíduo que escreveu a Ética Nicômaco. Então a descrição definida está selecionando esse indivíduo. Então a descrição é que está fazendo a ligação estável entre o nome e aquele indivíduo. Tá? Então é por isso que o nome Aristóteles tem um significado estável para a gente. É por isso que o nome Aristóteles tem uma vinculação estável com a sua referência. É porque ele expressa sempre uma descrição, a mesma descrição, né? Novamente, vamos deixar de lado o fato de que existe uma flutuação de falante para falante e de que ao longo do tempo também a descrição pode mudar, vamos deixar isso de lado, mas o nome expressa uma descrição e é essa descrição que seleciona sempre o mesmo indivíduo. Tá bom, então Aristóteles ele já pode ter desaparecido, já morreu, já não faz tempo que não existe mais, mas a descrição sempre seleciona um indivíduo localizado no tempo, 2.300 anos atrás, um indivíduo localizado no tempo, que é o autor da Ética Nicômaco. Então, na verdade, a estabilidade da relação de referência entre o nome Aristóteles e o indivíduo Aristóteles, ela é dada pela descrição definida. Tá? E em outros casos também, né? Vários outros, quer dizer, então isso torna explicável por que a gente pode falar de indivíduos que não existem, mas e continuar nos referindo a eles. Tá? É diferente, por exemplo, quer dizer, há outro mecanismo de referência que seria eu ter um indivíduo na minha frente, apontar e falar, ele escreveu a Ética Nicômaco, né? Suponha que eu estivesse na presença do Aristóteles. Mas ou suponha, eu digo, isto está cheio de café. Né? Nesse caso, eu estou fazendo aquilo que nós chamamos de referência por ostenção. Ostenção significa você demonstrar, você apontar. Tá? Eu estou ostensivamente falando desse objeto.
tá? Então, significa que eu estou apontando, nesse caso, eu estou fazendo uma espécie de referência demonstrativa a um objeto. Isso é uma outra forma de fazer referência. Lá no começo dos vídeos, nós fizemos esse pequeno exercício, que havia diferentes maneiras de você fazer referência a um objeto, tá? Uma delas é apontar para o objeto. Mas ele precisa o quê? Ele precisa estar na tua frente, tá? Ou precisa estar no teu campo visual, tá? Então eu consigo falar de maneira ostensiva com os meus amigos. Eu consigo me referir de maneira ostensiva com os meus amigos que estão na minha presença. Eu consigo apontar, tá? Agora, se uma pessoa não está na minha presença, eu não consigo falar dela de maneira ostensiva. Eu tenho que começar a usar ou o nome da pessoa, tá? Suponha que você está aqui na sala comigo e eu quero falar do prefeito de São Paulo, né? Que não está aqui, tá certo? Não está aqui na sala. Então, eu não consigo apontar, é diferente de eu falar, isto aqui custou caro. Você entende do que é que eu estou falando, porque eu estou apontando o objeto na nossa presença. Tá? Então, para ostensião, requer a presença do objeto. Mas se eu quero falar do prefeito de São Paulo, eu não posso apontar para ele, porque ele não está nesse contexto aqui em que a gente está se comunicando. Tá? Eu preciso começar a usar ou o nome, Bruno Covas, tá? Ou preciso começar a usar uma descrição, para te dar uma ideia de quem é que eu quero falar, sobre quem eu quero falar. Tá? Então, eu tenho que usar o nome Bruno Covas, ou tenho que usar a descrição, o prefeito de São Paulo, que está tentando reeleição, e assim por diante. Tá? Então, a referência por ostensião é um mecanismo muito simples, muito direto, tá? Mas ele não consegue explicar toda a referência, porque frequentemente nós nos referimos a objetos que não estão na nossa presença, por exemplo, o prefeito de São Paulo não está aqui na minha presença, tá certo? Eu me refiro a lugares onde eu não estou, por exemplo, eu me refiro a Paris, eu não posso apontar para Paris aqui de onde eu estou, tá? Nem tem um mapa de Paris aqui para fazer isso, e nem Paris está na minha presença para eu apontar para ela, tá certo? O Everest, eu falo do Everest, você entende do que é que eu estou falando, mas a gente não consegue apontar para o Everest, tá? A gente precisaria estar lá no Nepal com o Everest no horizonte para eu conseguir apontar. Aqui não dá, então eu tenho que falar de uma outra maneira, tá? Então, voltando, essa tese de Frege e Russell, ela dá uma boa explicação, uma explicação intuitiva, uma explicação natural, de como a referência se dá entre um nome e um objeto de maneira geral. Nem sempre a gente consegue dar uma explicação ostensiva da referência. Aliás, são poucas vezes que a gente consegue dar uma explicação ostensiva. Eu apenas consigo me referir ostensivamente aos poucos objetos que estão na minha presença. Mas tem uma infinidade de objetos que não estão na minha presença, aos quais eu consigo me referir. Tá? Consigo me referir ao reitor da Unicamp, ao prefeito de São Paulo, ao presidente dos Estados Unidos, ao governador do Massachusetts, consigo me referir ao ponto mais profundo do Oceano Atlântico, consigo me referir ao Everest, consigo me referir ao centro do Sistema Solar. Veja a infinidade, é muito maior o número de objetos, o número de entidades, tá, aos quais eu consigo me referir de maneira não ostensiva. São objetos que não estão na minha presença, não estão no meu campo visual, no entanto eu posso me referir a eles. Tá? Essa referência, como é que eu consigo, porque eu sou gênio, onisciente, sou Deus que tem uma visão, que está vendo tudo? Não. Eu consigo me referir a esses objetos todos apenas em virtude do fato de que eu sou falante do português. Eu sei usar os mecanismos do português, que o português me oferece. Olha que coisa bacana. O português, a língua portuguesa, assim como qualquer outra língua natural, o inglês mesma coisa, o alemão mesma coisa, qualquer língua falável, qualquer língua que alguma vez na história da humanidade foi usada, ela disponibiliza instrumentos para você se referir a objetos que não estão na sua presença. Tá? E alguns desses objetos não estão e já desapareceram há muito tempo. Tá? Mas você pode continuar se referindo a esses objetos. Que instrumento é esse? Exatamente as descrições definidas. Descrições definidas são um instrumento poderosíssimo, se você pensar bem. Descrições definidas são instrumentos poderosíssimos para você se referir a objetos que são remotos, que você não estão na sua presença, que você não está vendo, não está tocando, não está... E possivelmente objetos que você nunca vai ver, nunca vai tocar. Eu nunca vou ver Aristóteles.
eu nunca vou ver o centro do sistema solar. Vocês vão ver o centro do sistema solar? Né? Não, o centro da galáxia, da nossa galáxia. Alguém vai ver, alguém vai tocar o centro? Não, não vai tocar. Vai ser impossível nessa vida, e né, em milhares de vidas aí, mesmo que alguém mandem uma nave espacial para lá com algum ser humano, né, seria necessário milhares de gerações para que alguém, eventualmente, lá no futuro, chegasse ao centro da galáxia. Tá? Então, nenhum de nós vai ver, nenhum de nós vai ter o centro da nossa galáxia na nossa presença. Mas nós falamos dele. Nós nos referimos precisamente ao centro da galáxia. Isso é uma coisa fenomenal. Tá? É fenomenal se você pensar bem, prestar atenção nesse mecanismo que a linguagem nos dá. Tá? Nós temos esse mecanismo de acesso remoto, basicamente a qualquer objeto que a gente consiga descrever. Desde que primeiro, exista um objeto correspondendo àquele conteúdo descritivo, tá? E segundo lugar, que esse objeto seja único. Claro, né? Porque não é qualquer descrição que eu consiga construir que faz com que eu passe a me referir àquele objeto, porque tem descrições que não correspondem a objeto nenhum. Tá? Então, por exemplo, eu posso começar a falar do maior número primo, posso começar a conversar com você sobre o maior número primo que existe. Tá? O maior número primo é grande para chuchu, o maior número primo é maravilhoso, etc. Eu estou falando aqui, mas se você sabe um pouquinho de matemática, você sabe que não existe o maior número primo. Tá? Esse conteúdo descritivo, o maior número primo, não existe. Tá? Então, esse nosso papo aqui apenas funciona como ficção, apenas historinha, ficção. Da mesma maneira, se eu começar a falar, não, eu sou amigo do rei do Brasil, né? O rei do Brasil, eu sento, tomo um cafezinho com ele, etc. Como não existe nenhum indivíduo que seja rei do Brasil, no sentido de monarca, tá certo? Então, esse papo nosso aqui apenas tem valor como ficção. Tá? Apenas tem valor como ficção. Mas essas descrições que eu estou usando, o maior número primo, o rei do Brasil, e existe uma infinidade de descrições. Faça esse exercício agora no final de semana. Né? Liste assim, faça uma lista de várias descrições que você sabe que capturam objetos, embora você não tenha contato com esses objetos e nunca vai ter, tá certo? Então, o número de átomos do universo isso aí captura um objeto, algum número, que você não sabe qual é, nunca vai saber, tá? Por oposição a um conjunto de descrições que não capturam objetos nenhum, tá? Algumas dessas descrições não capturam objetos por uma razão empírica, certo? Por exemplo, o atual rei do Brasil não captura objeto nenhum por uma razão empírica, pelo simples fato de que o Brasil não é uma monarquia e sim uma república. Então não tem rei. República não tem rei. Tá? E outros objetos, outras descrições não capturam objeto nenhum por uma razão mais forte que uma razão empírica. Tá? Então o maior número primo não é simplesmente um fato empírico que não existe um número primo. É um fato matemático, e fatos matemáticos são necessários. Tá? Não, a matemática é uma ciência necessária. Então, os fatos matemáticos são fatos que necessariamente existem. Tá? Então, não existe o maior número primo, a raiz de 2, a raiz racional de 2. Tá? Se você se lembrar um pouquinho das aulas de matemática, você vai se lembrar que raiz de 2 é um número irracional. Então, não existe uma raiz racional de 2. Então, a raiz racional de 2 serve apenas para a gente brincar. Tá? Para a gente conversar na ficção, mas a raiz racional de 2 é uma descrição definida que não captura nenhum objeto. Tá? Então, digamos, faça esse exercício. Faça um papel, pega num papel, traça numa coluna, coloque uma sequência de descrições que capturam objetos que você não viu, nunca vai ver, mas que existem, ou seja, essas descrições elas capturam objetos, e do outro lado, descrições que não capturam objetos nenhum, tá? Não captura nada, tá certo? Algumas delas em virtude de fatos empíricos, como o atual rei do Brasil, outras em virtude de fatos lógicos matemáticos, como o maior número primo. Tá?